mas ainda hoje, essa semana eu passo. Então, primeiro sobre o trabalho, eu vou passar a semana, não passei, mas eu vou passar a semana, porque eu terminei a questão de animação, achei melhor esperar, né? A gente terminar só essa introdução primeiro à animação. Então, na aula passada a gente começou a ver foi isso aqui, né? A gente começou a ver o princípio de animação, que você cria coloca um construtor, né? Na classe que você a gente está herdando da classe principal, que é OpenGL-Widget, né? Chama o método classe Py, inicializa um tempo, uma variável que vai acumular o tempo, e o self-init que pega o horário atual, né? Aí os nossos vetores, os nossos shaders, né? Eles são bem simples, né? Ó, não fazem nada demais, tá? Só recebe a posição e passa para frente com GL position. Infelizmente, por enquanto, ainda tem que usar. E aqui não precisa nem ser essa também. E as cores é só passar a cor para adiante também. Não estou fazendo nada demais. Pode ser até RGB, né? Tá? Que já dá para fazer, né? Com cores, pelo menos se você tiver 4. E aí, né? Então só pega os vértices, os shaders, não vértice shader, só pega os vértices, passa para frente, as cores só pega as cores que tiverem, e pinta de branco, inclusive, né? Nem tem uma cor oficial, né? Do objeto, já que ele é um quadradinho, né? Clicando, pode até mudar a cor dele, talvez. É o que eu faço. O grande ponto que tem de diferente, como eu estou fazendo a animação, tentei fazer a animação mais simples, né? Que não tem shader nem nada, só tem o temporizador que foi iniciado. E aí agora eu sorteio um initialize GL, eu sorteio um vetor aleatório, tá? Esse vetor aleatório, ele está numa esfera, né? Numa esfera unitária, né? Como é que eu sorteio um vetor numa esfera unitária? Não. Ah, perdão, no círculo unitário, que a gente está em 3D, né? Mas se fosse 3D não é diferente não. A diferença é que aqui não seria zero, tá? Mas como é que eu sei que eu pego um vetor da esfera unitária, né? Bem, é simples, né? Você pega. Primeiro você tem que pensar que todo vetor está no centro, né? A gente tem uma esfera centrada na origem, tá? E eu vou pegar qualquer vértice e nós estamos naquele espaço NDC, né? Se eu pegar um vértice aleatório no espaço NDC, né? Que sorteando um valor para x entre -1 e 1, tá? Y entre -1 e 1 e para z -1 e 1, concordo que eu vou pegar qualquer ponto da superfície, né? A superfície é o interior, né? Desse cubo, né? Tá? Eu estou pegando um cubo, que é esse nosso espaço NDC, que vai de -1 e 1 nas 3 dimensões, e eu estou pegando agora um vetor, né? Qualquer, entre -1 e 1, nas dimensões x e y, né? Se eu quisesse pegar na esfera, seria x, y e z. Só que aí, desse jeito, pegando entre -1 e 1, eu estou pegando um vetor que existe dentro, né? Desse cubo. Para que ele pertença à esfera, ou então ao círculo, no nosso caso, tudo que a gente tem que fazer é dividir pelo tamanho dele, tá? Porque dividindo pelo tamanho dele, seja pela norma dele, que é a raiz, né, do produto escalar do vetor por ele mesmo, você vai deixar que ele você vai tornar todo ele unitário, né? Todos esses vetores, qualquer vetor que você sortear, vai se tornar unitário. Unitário quer dizer que ele tem tamanho 1, ou seja, que ele tem distância 1 da origem, né? Então, se ele tem distância, todos os vetores que eu sortear vão sempre ter distância 1 da origem, porque eu estou dividindo aqui pela norma, né? Tá? Então, isso vai fazer o quê? Vai fazer o que ele pertença, no caso, ao círculo, tá? Ao círculo unitário. Se eu fizesse a mesma coisa para a terceira coordenada e dividisse pela norma, ia pertencer ao quê? À esfera unitária, tá? Centrado na origem. E por que você multiplica aqui por 2 e -1, professor? Porque nesse caso aqui, o random é uma função que sorteia, é uma função que está nesse módulo aqui, tá?
Tá? From handle, import handle, não sei porque eles fizeram desse jeito, tá? Mas dentro do módulo handle, existe um outro módulo chamado handle, quer dizer, existe uma função chamada handle, que a gente importa, né? Dentro do módulo handle, existe uma função chamada handle, quer dizer aleatório, tá? Qual é o outro que tem? Acho que aleatório, estocástico. Tem mais uma palavra também. Enfim, existe mais de uma palavra para aleatoriedade, tá? Se eu não me engano, estocástico e aleatório no momento. Que pode ser usado, né? Como sinal de aleatório. Enfim. Aí handle, que é essa função que a gente importou lá do módulo handle, ele sorteia um valor aleatório entre 0 e 1. Tá? Nem toda função é igual nesse sentido. Tá? Existem várias linguagens, mas, por exemplo, em C, ele sorteia um número entre 0 e o maior número inteiro, se não me engano. O maior número inteiro não sinalizado, você tem que dividir para poder pegar um número entre 0 e 1. Mas acho que é só C que faz isso. Em geral, a maioria dos módulos que produzem algum fator aleatório, eles produzem entre 0 e 1, tá? Que aí você pode fazer qualquer coisa que você quiser. Nesse caso aqui, o que eu faço? Eu multiplico por 2, porque aí vai, em vez de variar de 0 em 1, vai variar de 0 a 2, né? E aí subtraio de 1, que agora, em vez de variar de 0 a 2, vai de menos 1 a 1, né? Quando for 0, vai virar menos 1, e quando for 2, vai virar 1. Então, eu vou fazer variar de menos 1 a 1, né? Certo? E aí, dividido pela norma, eu estou no círculo unitário. Certo? Isso aí vai ser a minha direção inicial, tá? E, de certa forma, a minha velocidade também, né? Quer dizer que eu estou andando uma unidade por tempo, né? Por atualização, né? Que eu vou fazer da tela. Se meu tamanho é 1, né? Eu estou chamando esse aqui de vetor velocidade, né? Então, estou chamando... Na verdade, é o meu deslocamento, tá? Oficialmente, quanto eu vou deslocar para cada atualização da tela. Se o vetor tem tamanho 1, quer dizer que eu vou atualizar uma unidade, né, de distância lá no frame, né? Não necessariamente um pixel, tá? Não é um pixel, é a unidade do nosso espaço MDC que eu estou falando. Então, eu sorteio esse ponto aleatório, o resto acho que daqui não tem nada demais, né? É só os mesmos espaços que a gente já viu. Passo os VBOs, tem um EBO que é só para desenhar o quadradinho. Bom, e aí, na hora de a gente finalmente fazer a animação, né? O que eu faço? Eu calculo o tempo final, time.time, tá? Você lembra que eu, no início ali do instancializador, né? Na hora do inicializador, não capturei o tempo, né? Assim que isso aqui é o construtor, então quer dizer que você quer executar na hora que a classe é instancializada. E aí, na hora de começar a pintar uma cena, eu faço o quê? Eu capturo o tempo de novo e faço a diferença entre fim e o ponto inicial, certo? Na primeira execução, esse tempo aqui vai ser praticamente zero, tá? Tem uma diferençazinha, né? Que é o tempo que ele terminar de inicializar e começar a animação, mas é muito pouco, tá? Vai ser praticamente zero. E depois eu atualizo, certo? Para o self-ini agora ser igual a esse tempo final, tá? Eu capturo a diferença, salvo em tempo, e agora eu pego que o self-ini agora vai ser igual a esse tempo atual, né? E vai começar o tempo atual, o primeiro frame, né? E aí, para atualizar a posição dos vértices, né? Eu estou fazendo, por enquanto, na própria no próprio programa, né? Não estou fazendo atualização lá na GPU, mas você pode fazer, tá? No princípio eu fiz aqui para ser mais simples possível. Eu pego o self-vértice, que é o vetor que tem os vértices, né? É igual a self-vértice mais velocidade vezes tempo, né? Isso aí você já deve ter aquela formulazinha da física, né? Se você não se lembra. S igual a SO, né? Mais VT, tá? Se não tem aceleração, assumindo que não tem aceleração, né? Você pode um objeto em velocidade uniforme, né? Movimento retilíneo uniforme, ele se mexe assim, né? Segundo essa fórmula, né? Se desloca, que aqui é a velocidade, é deslocamento dividido por tempo, né? Se você multiplica por tempo, vai ser só o deslocamento
que ocorreu naquele tempo fixo, né? Tá? Então, deslocamento mais deslocamento vai dar um novo deslocamento. É a mesma coisa que eu fiz. Então, self-vértice igual a self-vértice mais aquele vetor velocidade que eu sorteei, né? Vezes o tempo. Né? Por isso que eu disse que era velocidade, né? Tem uma unidade de tempo invisível, né? Mas que é a unidade de tempo que a gente está usando. E aí ele vai ser deslocado pelo quê? Pelo esse self-tempo é justamente aquele ΔT que eu calculei, tá? Isso quer dizer o quê? O que isso vai fazer? Vai fazer com que o tempo de atualização de um frame, quanto tempo demorar para executar o primeiro frame, essa execução desse pente-GL, ele tem um tempo, né? Que eu estou sempre medindo, certo? No início da execução do tempo, eu não meço, não capturo, né? O self-fin, que vira o MI. Aí depois, na execução do próximo tempo, do próximo frame, eu pego de novo o self-fin, né? Faço o ΔT, fico fazendo isso repetidamente, né? Quer dizer o quê? Que na primeira execução, esse ΔT é igual ao tempo da criação da minha classe e início de pintar o primeiro quadro, só que depois dessa primeira pintura, desse primeiro ΔT, que é praticamente zero, dependendo do seu sistema operacional, provavelmente também, mas vai ser praticamente zero, os próximos ΔTs vão ser todos o quanto de tempo demorou para pintar o último frame, certo? Então, o segundo frame é pintado com o tempo que demorou para pintar o primeiro frame. Aí o terceiro frame é pintado com o tempo que demorou para pintar o segundo frame. O quarto frame é atualizado com o tempo que demorou para pintar o terceiro frame. E assim sucessivamente, tá? E aí, isso a gente garante que a nossa animação vai estar consistente, certo? Quer dizer que se o cara não vai ser mais uma frame-based animation, né? Que é aquele negócio que eu estava falando para vocês, que você está sempre atualizando loucamente, né? Esse aqui já é um exemplo de time-based animation, que quer dizer o quê? Se você... Eu tenho uma velocidade que é um vetor velocidade fixa, né? Que eu sorteei ali no início, mas como esse é o mesmo vetor velocidade para mim e para você, o máximo que vai acontecer é que se o meu computador ele consegue desenhar mais rapidamente, né, os frames, ele vai desenhar mais frames, né? E você, ou se o seu computador não conseguir, for mais lento que o meu, ele vai desenhar menos frames, tá? Mas a animação que está ocorrendo tanto no meu computador e no seu vai ser a mesma, tá? A única diferença é que o cara com o computador que for executar, pudesse, sei lá, pegar uma 3080 da vida, para executar esse programinha, vai pegar, vai ser super suave, né? Enquanto de repente pegar uma placa antigona lá no computador Itautec, antigão, ele vai ser, não vai ser tão suave a execução, mas os quadrados se movendo nos dois programas, né? Se a gente colocasse o computador um do lado do outro, a gente ia ver que eles estavam praticamente na mesma posição sempre, tá? Independente da quantidade de frames que é exibido. E isso que é importante, né? Você conseguir manter a taxa. Quer dizer, é uma das coisas que é importante, manter a taxa de a animação seja consistente, né, entre diferentes máquinas. Por isso que é bom você usar animação baseada em tempo, né? Que aí você, em vez de, se o seu computador consegue pintar 1000 quadros por segundo, beleza, então vamos pintar os 1000 quadros. Só que não vamos fazer o cara se animar com 1000 quadros, né? Porque se eu fosse fazer isso, né? Se não tivesse aqui esse multiplicador de velocidade, por exemplo, se eu fosse só somar o tempo, o meu quadradinho ia se mover feito louco, certo? E dependendo se eu não multiplicasse aqui pela velocidade, né? O meu quadradinho podia ficar super rápido, no outro computador podia ficar super devagar, certo? Esse kick que ele faz na tela, tá? E aí eu estaria fazendo, sempre atualizando a posição dele, mas não de acordo com um passo fixo, né? Colocando assim desse jeito, usando a regra do MRU, né? Vou colocar aqui, MRU. Você está seguindo, está obrigando ele a seguir um passo fixo que vai ser executado em todos os computadores, né? Tá?
Isso aqui é o que é feito normalmente. Esse aqui é um método de animação que é usado principalmente em jogos, tá? Você consegue executar quadros, 20 quantos quadros, o máximo de quadros que você puder. Mas nem sempre isso aqui é ideal, né? Porque às vezes você pode estar calculando uma porção de frames que na verdade nem precisaria calcular, né? Você está perdendo processamento, está perdendo CPU para deixar a tela tempo de processamento da CPU e da GPU, quanto você poderia estar usando para ele fazer outras coisas, né? Se o seu aí depende do que você está fazendo, né? Se for uma animação, se você está querendo, depende da sua aplicação, mas isso pode ser bom ou não, né? Se eu estou fazendo animação genética, talvez até seja legal, né? Porque eu só estou querendo realmente ver como células se comportam, coisa do tipo. O jogo pode, de repente, até pode ser. Se tem poucas coisas se mexendo no cenário, mas se tem muitas coisas se mexendo no cenário, fazer isso, que é o que mais, é o mais feito nos jogos, vai acontecer o quê? Vai acontecer que quando tiver muitos elementos no cenário, o jogo vai ficar mais lento, tá? Por exemplo, que aí tem muita coisa para animar, o seu computador está tentando desenhar fazer a atualização de todos aqueles elementos animados em tempo real, né? E aí, como tem muita coisa para animar, o seu computador já começa a demorar para atualizar a cena, né? E aí você já começa a perceber um efeito chamado jittering, né? Que é como se fosse um movimento meio robótico, né? Talvez. Fica meio estranho, né? A tela. Dava para evitar isso, né? Dá para evitar isso usando outros esquemas outros métodos de animação. Mas enfim, isso aqui é um dos métodos mais usados, né? Que usa a forma do MRU. Também pode usar isso não é questão de estar usando MRU, tá? Se tivesse usando MRUV com aceleração, também ia dar o mesmo problema, tá? Tudo que essa fórmula aqui garante é, como eu disse, que uma bala, um cara atirando um revólver, né? A bala vai estar na mesma posição nos dois computadores. É só isso, né? Que isso é importante para jogos de tiro, né? Por exemplo. E aqui eu faço uma coisa chamada de teste de colisão, tá? Tem várias maneiras de fazer teste de colisão, mas de novo é aquela história, testar a interseção entre objetos, né? Por isso que eu fiz um quadradinho para fazer o teste mais simples possível, né? Certo? Eu pego eu testo na coordenada x e y, tá? É porque todo vetor, né? Não sei se vocês estão conseguindo me ver. Eu acho que é melhor explicar assim. Você tem um vetor, né? Todo vetor, de qualquer direção, né? Tem nosso quadradinho aqui, ele está se mexendo, ele vai bater lá em cima, né? Quando ele bate lá em cima, o que acontece? Está vindo esse vetor, né? Ele vai bater, só que esse vetor pode ser decomposto numa força y e numa força x, né? Certo? Ou numa vetor velocidade x, num vetor de velocidade y. Quando ele bate aqui, esse cara aqui na direção x, perdão, na vetor velocidade x, ele não é alterado, né? Ele vai continuar seguindo para frente, né? Quem é que é alterado? É o cara, tá? O vetor velocidade na direção y, né? Porque ele bateu, ele tem que alterar agora o sentido para baixo, né? Certo? Então, só quem muda é sempre um vetor, tá? Ou o vetor na direção x, na y, perdão, que aí vai alterar nesse caso, x continua igual, aí ele vai descer. Quando bater aqui, ó, o y vai continuar para baixo, só que o x que estava nessa direção, como chegou no extremo, ele é alterado para cá, certo? Que aí vai fazer o vetor andar nesse sentido agora, certo? Aí vai descer, né? Aí como bateu aqui, né, vindo nessa direção, aí agora o y que estava para baixo vai virar para cima, né? O x continua para lá, então vai fazer reflexão e continua, né? É sempre isso que está acontecendo, é só um dos vetores, ou x ou y, que é alterado, né? Tá? Esse é o efeito mais simplesinho que existe de animação. Isso é usado em DVD, né? Você já deve ter visto DVD, mas também aquele primeiro jogo, Pong, né? Vocês já viram Pong? Você tem duas barrinhas aqui que ficam se mexendo de um lado para o outro, aí quicando a bola. Ele usa esse mesmo efeito, tá? É velocidade MRUV, tem um quadradinho, que aí você bate, puf, aí a bolinha vem, né? Você coloca para quando acertar a barra, né? Ele inverteu o sentido, né? Puf, puf. É só isso. É lógico que você pode colocar um efeito a mais, né? Quando você bate com força na barra, a velocidade que você bater a barra, né? Para aumentar a energia da bola, né? Isso aí
É um efeito a mais, né? Mas o funcionamento do Pong é esse, tá? É exatamente isso, só ficar refletindo um dos vetores e usar MRUV, né? Tradicional, né? Pelo menos. E é isso que eu estou fazendo, tá? Eu pego aqui na direção, isso aqui é o vetor na coluna X, né? Eu vejo se tem alguém de X que foi maior do que 1, quer dizer que se foi maior do que 1, quer dizer que o X ultrapassou as coordenadas do nosso NDC, se lembra, né? Que NDC é sempre entre -1 e 1, né? Se a coordenada X ultrapassar 1, né? Então eu tenho que inverter o vetor na direção X, né? O self-velocidade na direção X é invertido. E aí eu atualizo os outros vértices, tá? Para que o quadrado seja invertido, né? A direção, porque só quem foi atualizado, só um dos vértices acertou a origem, né? Que a gente tem quadradinho, tem 4 vértices. 2 desses vértices vão acertar a fronteira, né? Mas os outros 2 não. E eles têm que ser atualizados de acordo, tá? A posição deles, né? Tem uma parte. Onde é que isso acontece, né? Quando é maior que 1, né? Você deve estar. Não sei se você consegue perceber que parte do quadrado vai sair para fora, né? Vai sair para fora do volume do NDC. Como eu quero que essa parte que esteja para fora volte, né? Eu tenho que fazer um pequeno truquezinho aqui, tá? Um pequeno ajuste para que esses vértices que estão de fora venham para dentro. Só que não somente que esses vértices que estejam de fora venham para dentro, mas os que estavam do lado, ainda estavam dentro, sejam deslocados um pouquinho para trás, certo? Para trás não, né? Na nova direção. De forma que não criem, de forma que ele não perca o tamanho, tá? Se você fizer do jeito que está aqui, está correto, tá? Mas se você fizer essa reflexão errada, o que vai acontecer é que seu quadradinho, toda vez que fizer a colisão, vai começar a diminuir de tamanho, certo? Porque se você só refletir os vértices da ponta, né? E esquecer de refletir os vértices que não chegaram nos extremos, ele vai ficar sempre cada vez menor. Tá? É só esse teste aqui que eu estou fazendo por causa disso, tá? Para evitar. É lógico que se você acertar no momento exato, né? E chega no valor igual a 1, eu já fiz a reflexão, não vai acontecer esse problema. Mas como eu não controlo quem é o passo, esse passo depende do ΔT, pode ser que essa inversão de direção só ocorra quando o quadrado já tiver saído parcialmente do volume, né? E aí, se tiver saído parcialmente do volume, você vai ter que deslocar os vértices apropriadamente. Enfim, isso daí é feito, né? Quando x passa de 1, quando x passa de -1, né? Mas quando faz x ir para passar de 1 ou de -1, eu faço esse efeito, inverter a velocidade e ajustar os vértices de acordo. Isso aqui não é uma coisa que você precisa saber não, tá? Decorar, isso aqui é específico dessa animação do quadrado num ambiente fechado, tá? Isso aí não é algo que você precisa saber, não. Como eu disse, colisão, se a gente for estudar só colisão, que é seção de objetos, dá para passar o semestre, a disciplina inteira, tá? Então, isso aqui você experimentando, talvez imprimindo os valores, você consiga entender por que está sendo feito isso aqui melhor. E aí eu faço o mesmo teste para y, se y foi maior do que 1, ou se o y for menor do que -1, aí eu faço uma reflexão diferente, né? Agora eu faço reflexão na direção da velocidade y, né? E a mesma coisa, a direção da velocidade y passa de y por -1 ou maior do que 1. E o processo é o mesmo, tá? De reflexão dos vetores e do ajuste dos vértices também. É sempre igual. Eu faço 4 testes, né? Então, para os 4 cordas, quando for maior do que 1, -1 na direção x, maior do que 1, -1 na direção y, né? Se fosse 3D, se fosse um cubo aí quicando na tela, seria a mesma coisa, só que teria mais 2 testes, né? Para z em 1 e -1, e usando essa mesma forma também dá certo, tá? Esse mesmo processo de colisão, vocês podem até testar, seria algo legal de você fazer. Fazer um cubo quicando dentro do volume DC. Dá para fazer com isso, tá? Fazer poucas modificações nesse código, se você tiver curiosidade. Você vai mexer aqui na colisão e lá naquele vetor inicial que é sorteado, né?
Você vai fazer ele sorteado nas 3 direções, em vez de só mexer nesse cara aqui, né? Mexer nesse cara aqui e lá no teste de colisão para adicionar mais 2 ifs. E aí, né? Certo? Nesse caso aqui, eu fiz um vetor que está só quicando de um lado para o outro, né? Mudei a cor, né? Do nosso quadradinho para magenta. Mas sempre que eu iniciar de novo, né? Ele vai fazer uma direção aleatória diferente, né? Tá? Toda vez ele sempre sortear uma direção aleatória diferente, vai produzir efeitos diferentes, né? Pessoal, uma pergunta. Teve uma hora que o senhor falou que se a gente não fizer aquele tratamento lá quando os valores passam de fica maior do que 1 ou menores do que -1, que o quadrado fica menor. Essa parte eu não entendi, não. Certo? Deixa eu mostrar aqui no Paint. Imagina que isso aqui é o nosso cenário NDC, tá? Nosso volume NDC. Não tem profundidade, mas não tem profundidade porque a gente está usando 2D, né? Aí o nosso quadradinho aqui, certo? Pode acontecer aqui, né? Pode acontecer de aquele teste, né? Acontecer bem aqui, né? Ó, quando estiver bem em cima. Se acontecer desse jeito, o teste não tem problema, tá? O quadradinho estava vindo aqui, né? E ele vai ser... Não vai sofrer nenhuma deformação, não vai diminuir de tamanho e vai só refletir, né? Mudando a direção, o vetor. Isso aqui tem as direções, né? X. Gente, é difícil. Y e X, né? Vai ficar muito certo, não, mas só para dar uma ideia, né? É que o Y continua na mesma direção, mesmo tamanho, não mudou nada. Só que aí o X muda, né? De direção. Certo? Isso aqui é um efeito, o caso normal. Só que quem é que controla esse passo, né? Do nosso quadradinho quicando, né? O ΔT. Pode ser que devido ao ΔT que a gente está usando, que depende, né? Da velocidade que você está atualizando os frames, né? De repente, deixa eu ver se eu consigo aqui imprimir para vocês verem. Vamos dar um print no self-tempo. Esse aqui, na verdade, é um... Não tem como eu colocar aqui ΔT, né? Vou colocar um print self-tempo, só para a gente poder ver. Certo? Ó. O inicial foi 0,34, depois foi 0,101, depois 0,04, 0,02. Está sempre mudando, certo? Nunca é a mesma. Deu até uma hora que foi tão rápido que foi 0, mas o ΔT está sempre mudando, certo? Nunca é igual. Pode ser que esse ΔT aqui seja o suficiente, dependendo do caso, né? Para acontecer que o quadradinho faça isso. Ó. Imagine que isso aqui é um quadrado, tá? Não estou desenhando certo, mas imagine que seja um quadrado, tá? O que aconteceu? Esses dois vértices foram para fora e esses dois vértices estão dentro, né? Então, quando eu testar os vértices, os 4 vértices do quadrado, pela coordenada x, né? Esse aqui está no x menos 1, que é x mais 1, e aqui é x menos 1. O que vai acontecer? Vai ter dois vértices que atendem a condição, né?
Por isso que eu faço esse teste aqui, N, tá? Opa. Esse N de X, tá? Esse aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando, são os 4 vértices do quadrado, né? Eu vejo se algum deles na posição X, aqui no caso, vai ser nesse aqui, né? Se algum deles na posição X, tá? Que aqui é 0 a coluna X, 1 é a coluna Y. Então, se alguém na posição X é menor do que menos 1, né? Podia até ser menor ou igual, mas como é float, não faz muita diferença não, porque o 0 não é exato. Enfim, quando for menor do que menos 1, quer dizer o quê? Quer dizer que vai dar 2 vetores que vão dar verdadeiro. Isso aqui vai retornar um vetor de verdadeiros e falsos, tá? 1, 0, 0, ou então 1, 0, 1, 0. Vai ser os 2 vértices que estiverem saindo para fora a qualquer momento, certo? A qualquer borda sempre vai ter só 2 que vão ser verdadeiros. E vai ter 2 que vão ser falsos. Então eu vejo se algum N é um operador do lógico, né? Que é equivalente ao ou potencializado, né? Vocês já devem ter aprendido operadores lógicos, né? O E, ele é verdade só quando todo mundo é verdade, não é isso? E depois, em qualquer outra ocasião, se tiver qualquer gente falso, todo mundo é falso. Isso aí é o E lógico. E o ou lógico é quando somente é falso quando todo mundo é falso, né? Todas as afirmações que eu estou falando é falso. Desde que um seja verdadeiro, o ou é verdadeiro, né? O N é como se fosse um ou potencializado, tá? Desde que exista alguém que seja lá verdadeiro, que pode ser um vetorzão, porque o ou e o E só são operadores binários, né? Só atualizam em dois argumentos por vez, né? Eu fui à praia e comi cachorro quente, né? Então liga 2 frases por vez. O N, ele liga qualquer quantidade de frases, tá? Isso aí pode ser um vetor justamente para vetores, matrizes, certo? Você pode procurar lá dentro da matriz se tem alguém que é verdadeiro. Se aí alguém for verdadeiro, vai dar verdadeiro. Vai funcionar exatamente como o ou. O equivalente do E potencializado, tá? Isso aqui é o ou lógico para vetores e matrizes, se você quiser pensar assim, tá? E o E lógico para vetores e matrizes é o OL, tá? O OL é o vetor, é o OL, tá? É o E lógico para vetores e matrizes. Isso aí parece que é meio com a notação mais ou menos padrão, tá? Nos programas que eu conheço, assim, que tem esses operadores, né? Geralmente é assim, tá? E aí o ou vai procurar se todo mundo só vai ser verdadeiro se todo mundo na matriz ou se todo mundo no vetor for verdadeiro, né? Ou seja, é lógico, né? E o N é desde que esteja alguém que seja verdadeiro lá dentro, vai ser verdadeiro. Então, N, para ver se teve colisão, né? E aí, se tiver colisão, o que eu faço? Eu inverto o vetor, só que eu atualizo a posição dos vértices, certo? O que vai acontecer aqui quando eu faço menos 2, menos a posição do vértice, né? A gente pode ver aqui, se tivesse um vetor, por exemplo, a menos ponto 1, ponto 1, certo? Quer dizer que essa posição aqui, quer dizer que esse cara aqui, essa reta aqui, né? Está fora do volume NDC, certo? E é a posição menos ponto 1, ponto 1, tá? Devido à atualização ao ΔT que eu usei, ele conseguiu chegar nessa posição. Então, tem esses 2 vértices. Então, nessa posição menos 1.1. Só que nessa posição aqui, esses 2 vértices aqui, eles estão dentro do volume MDC, né? Tá? Só esses 2 aqui que estão fora. Então, o que eu faço? Fazendo essa subtração que eu fiz aqui, de menos 2, menos 1.1, né? O que vai acontecer? Vai acontecer, né? Menos 2, menos 1 ponto, menos 2, menos 1 ponto, menos 1.1. Isso aqui vai ser igual a 2 mais, menos 2 mais 1.1, né? Isso aqui vai ser igual ao que, então? Vai ser igual a menos 0.9. Consegue perceber o que aconteceu? Aquele 0.1 que tinha ultrapassado o meu NDC, né?
ele foi refletido para dentro, né? Que esse movimento que ele fez de 0,1 para fora é ilegal, né? Era um movimento ilegal, que ele não poderia fazer, né? Meu quadradinho devia estar só dentro da minha quadrada, né? Devia estar só no meu volume DC. Ele saiu 0,1 para fora, então estou empurrando eles de volta para dentro, né? E com o vetor já atualizado, né? E aí isso aí vai fazer com que eles voltem como se o movimento tivesse ocorrido corretamente, certo? Como se ele não tivesse traído para fora. Ao fazer esse menos 2 ou 2 menos vértice, tá dependendo do caso, vai ser 2 menos a posição dos vértices, ou vai ser menos 2 menos a posição dos vértices, vai fazer essa reflexão, tá? Qualquer deslocamento que eles tenham feito de forma ilegal, vai ocorrer agora, vai deslocar na direção correta, como se tivesse ocorrido a reflexão. Só que só isso não é o suficiente, tá? E é isso que eu digo, que se você só fizer isso aqui, isso vai fazer com que o quadradinho se diminua de tamanho. Por quê? Porque esses vértices aqui vão ser atualizados corretamente, mas os que estão dentro não vão ser, tá? E se eles estavam na posição 0,7, os caras que estavam na posição correta, né? Menos 2, menos... Estavam dentro do volume, né? Por exemplo, vamos dizer que é menos 0,8, né? O que acontece com eles? Vai ser menos 2 mais 0,8, né? E aí eles vão ir para menos 1, né? Menos 1,6, né? Certo? Eles não, enfim, eles foram jogados lá para dentro, né? Isso aqui funciona para os vértices que estão fora, né? Do lado de fora. Mas para quem está para dentro, vai acontecer um efeito que eu não queria, né? Aliás, menos 1,2, né? O cálculo aqui é errado, né? Tá certo, né? Tá. Então, os caras que estão dentro, quem está fora é jogado para dentro, mas quem estava dentro vai ser jogado para fora, se só fizer essa conta aqui. Então, eu faço o quê? Eu uso o IDX, que é justamente esse IDX aqui, é uma matriz lógica, né? Que vê quem é que está dentro e quem está fora, de forma que a atualização de quem está fora, só quem está fora é que sofre essa transformação. E se tiver alguém, né, que está dentro, que sempre vai ter, né? Ele é atualizado de forma diferente, né? Eu só faço subtrair de menos 0,2. Nesse caso aqui. Que seria, na verdade aqui o menos 0,2 está até... É um valor arbitrário que eu usei devido ao máximo de deslocamento que eu vi que aconteceria, né? Que poderia acontecer. Mas não precisa ser necessariamente 0,2, não. Depende do quanto você está, de qual deslocamento você está fazendo. Eu acho que eu fiz exatamente para menos 1,1, né? Você teria que fazer esse deslocamento de acordo com o deslocamento que foi feito, né? E aí seria quem? Seria o self-velocidade vezes tempo, né? Para ser exato, né? Qual foi o último deslocamento que ele fez, né? Então, eu estou fazendo ele voltar para trás, né? É como se eu estivesse fazendo ele voltar para trás. Na prática, é isso que eu estou fazendo, tá? Esse 0,2 é porque eu estava usando aqui, até aparece aqui, né? Eu estava usando menos 1. Se foi menos 1, ele tem que voltar a 0,2, né? Para deslocar, né? Fazer o deslocamento no sentido contrário, né? Mas aí, se não, você faz menos só para fazer que eles voltem um pouquinho atrás de um tempo, tá? No deslocamento, né? Os vértices estão dentro, é só para eles voltarem, né? Ver se faz sentido, ó. Porque aqui foi, não foi, estava menos 1,1 e não voltou para 0,9, né? Então, os caras que estavam na posição 0,8, para manter na mesma distância, eles têm que voltar para 0,6, né? Que seria menos 0,8 menos 0,2, né? Vai dar menos 0,6, né? Certo? Ó, mantém a mesma distância, né? Ó. 0,9, 0,6 dá 0,3, né? A distância entre 0,9 e 0,6. E a distância entre menos 1 e 0,8 é menos 0,3, né? Ó. Certo? Isso aqui seria os caras que saíram para fora e os caras que continuaram dentro, né? A distância entre esse quadrado aqui,
na direção X, né, para ser 0,3, fazendo menos 0,2, que é o último deslocamento, né? Eu estou assumindo que seja o último deslocamento, arbitrariamente, tá? Que eu estou assumindo isso, mas é só para o nosso teste do ponto 1 que eu fiz isso. Aí menos 0,2, né? Menos 0,8 mais 0,2, né? Vai dar menos 0,6. Aí o resultado das coordenadas de gente que não saiu, das pessoas que sairiam e foram atualizadas, a distância continua a mesma, né? O meu quadrado não mudou de tamanho, por consequência, tá? Se eu não fizesse isso daqui, o meu quadrado, toda vez que ficasse e saísse um pouquinho para fora, ia começar a diminuir um pouquinho de tamanho. Ou no tamanho, no comprimento de X, ou no comprimento de Y. Até a hora que ele ia desaparecer da tela. Eu acho que também isso aqui não faz muita diferença nesse caso específico, porque como eu estou usando um passo muito pequeno, os tempos vocês viram que são muito pequenos, né? São muito pequenos os tempos, acaba que isso aí não afeta muito, né? Porque eu estou usando um vetor de tamanho 1, né? Aí um vetor de tamanho 1 vezes 0,001 quer dizer que eu estou andando 0,0001, né? A cada unidade, né? De tempo. E se a gente converter isso para pixel, no caso eu estou 00 vezes 500, né? Isso aí acho que não dá nem um pixel, né? 0,001 vezes 500, né? Dá meio, não dá nem um pixel, né? Isso aí, certo? Ou seja, é um passo tão pequeno que você, como eu estou andando de meio pixel praticamente, né? Não chega nem a ser um pixel, né? Aqui é meio pixel, aqui talvez seja até um pouquinho, mas muito pouco, né? Não chega nem a ser eu não consigo andar 2 pixels por vez, né? Esse efeito acaba que esse outro teste aqui praticamente nunca é feito, né? Essa correção aqui nunca é feita. E acaba sempre que eu sou feito, faço a reflexão em zero. Está acontecendo a deformação muito pequena, inclusive, para ser percebido, né? Mas é isso que eu chamo de reduzir o tamanho, tá? O certo, tá? Depois, isso aí, eu pensei depois que eu fiz isso na mim, mas o certo seria o que você fazer ter só um ponto que serve de controle, né? Você mexer um ponto, e esse ponto sempre é o ponto de referência usado para desenhar o quadrado. E aí toda vez que você esse ponto tem noção das suas bordas, né? De forma que toda vez que você refletir, você só faz refletir esse ponto e redesenhar o quadrado de acordo a partir sempre do ponto refletido, né? Aí você não vai ter esse tipo de problema, né? De ficar tentando calcular isso. Mas o certo aqui seria seria fazer isso aqui. Se você for fazer desse jeito, né? Fiz 0,2, mas com referência ao último tempo feito, né? Estou mudando sinais, né? De acordo, né? Menos aqui é mais. Menos, aqui é mais. Tá? Análise de sintaxe. Coloquei dois pontos e vírgula. Coisa chata. Vírgula, ponto e vírgula. Aqui está errado. Eu não deveria ter colocado para refletir, não, né? Deixa.
S30. Dizer porque é sempre menos, né? Está na posição. Ele ultrapassa 1 é para ser menos o último tempo, né? Quando vai de menos para ser mais, né? Menos 0,1 mais último tempo, né? Se eu tivesse certo, é isso mesmo, deslocamento, né? Enfim, tá dando aqui um errinho, mas eu corrijo isso aqui depois, tá? Deixar lá como é que tá originalmente. É só o deslocamento que eu tenho que ver aqui como é que modifica os sinais para cada um. Mas é para usar o intervalo de tempo. O último intervalo de tempo, acho que vezes 2. Não vou mexer ainda nisso. Tá correto? Tá funcionando, tá correto. Mas aqui eu fiz especificamente para 1.1 e dá para mover para outro. Tá? Então, antes de publicar, eu vou corrigir isso para vocês. Para ficar genérico, né? Não ficar só num passo específico. Que eu fiz o cálculo para o vetor de tempo que eu estava sorteando. Isso aí pode acontecer quando você aumentar a velocidade, né? Que você pode aumentar a velocidade multiplicando ele por 5, né? De repente, ó. Né? Não sei se está remoto, se ainda já está acontecendo o efeito que eu falei. Deixa eu colocar para aumentar ainda mais a velocidade. Nesse caso aqui está funcionando, parece. Se a minha reflexão não estivesse funcionando, nesses momentos aqui, que ele está deslocando 25 unidades por vez, certo? O quadrado ia desaparecer, tá? Se não tivesse correto. Que na hora de fazer a reflexão ele ia começar a dar problema. Como eu disse, o passo é tão pequeno que eu estou fazendo que ele está conseguindo. Mesmo usando 25, ele está conseguindo. É interessante. 25 vezes 0,01. Enfim, tem que fazer cálculos. Senão a gente vai ficar perdendo muito tempo para fazer os cálculos aqui, tá? Mas você consegue saber quanto o seu vetor está se deslocando, né? Essa velocidade é em tempo. A velocidade que eu estou passando aqui, ela está, nesse caso aqui, né? Ela está tá no espaço NDC, só que você pode converter isso para pixel, né? Tá? Como a gente está só no espaço 2D, você pode converter isso para pixel multiplicando pelo quê? Pelo comprimento da sua janela, tá? Pelo comprimento e altura da sua janela, que aí você já tem uma ideia de quantos pixels ele está andando por segundo, né? Desde que o pixel você esteja usando uma velocidade que seja menor que o tamanho do pixel, isso aqui não deve dar problema. Correto seria talvez pensar até em pixels por segundo, né? Se você quiser. Para animações 2D até o ideal. Mas também dá para pensar em 3D como voxels por segundo. Né? Eu não sei se eu poderia. Eu queria. Talvez se eu tirar isso aqui, talvez a gente consiga ver o efeito. 0.2 misteriosamente está dando certo. Deixa eu tirar ele. Assim a gente consegue ver o efeito acontecendo. Pronto. Certo? Eu não sei se vocês viram, né? Eu tirei aquele efeito ali do 0.2, né? Deixa eu diminuir um pouco a velocidade.
Ele diminuiu de tamanho muito rápido, né? E aqui já diminuiu. Olha o que aconteceu já com o quadrado, né? Acho que até um já dá certo. Será que um já acontece o efeito? Mostrar às vezes é melhor, né? Do que tentar explicar matematicamente. É, não sei se vai dar certo. Porque demora muito, né? Pra gente ver. Não, mas tá vendo o que tá acontecendo? Ó? A cada aqui que ele tá diminuindo um pouco, cada aqui que ele diminui um pouquinho de tamanho. Certo? O quadrado tá sendo deformado aos pouquinhos, né? Mas está ficando cada vez menor. Isso está acontecendo por quê? Porque nesse caso aqui eu desabilitei aquele ajuste, né, dos vértices dos outros vértices, ó, que estão dentro do volume. Nesse caso aqui eu só refleti os vértices que saíram para fora. E aí, como eu só refleti os vértices que saíram para fora, deu esse problema. Tinha também um jeito, deixa eu ver. A gente poderia ver, talvez, em vez de tentar modificar pelo tempo, né? Deixa eu ver. O comprimento do quadrado é 0,2. É por isso que eu fiz desse jeito. Não tem nada a ver com deslocamento, não. É por isso. Então dá certo, sim, do jeito que eu estava fazendo. Poderia ser por deslocamento, mas desse jeito fica mais fácil, né? Eu pego a posição do vértice e somo. Agora faz sentido. O 0,2 não é arbitrária, por causa que é o comprimento do quadrado. Eu não preciso me preocupar do jeito que eu estava fazendo, né? Dava para fazer, tá? Também assim, para anular o deslocamento, né? Usar o último deslocamento e reverter ele, né? Só que aí para eu poder fazer isso, eu teria que saber o tempo total, né? Eu sempre sei o tempo de deslocamento do último frame, né? Eu não sei do frame atual. Isso aí também acho que acaba dando um pouquinho de deformação, como o passo não é constante, né? O passo depende do tempo de deslocamento do último frame. Eu acho que eu já tentei fazer isso. E aí acaba dando deforma menos, mas ainda deforma um pouquinho por causa que o deslocamento a cada frame não é o mesmo. Delta T não é o mesmo, né? Se fosse exatamente sempre o mesmo delta T, aí não dava para fazer só com velocidade vezes self-tempo. Mas como o self delta T não é sempre o mesmo, acaba que isso afeta. Isso às vezes deforma também o quadradinho. Aí o jeito melhor que eu achei para fazer isso foi isso, né? Pegar o lado do quadrado e usar isso aqui. Vou até anotar aqui, para não esquecer. Esse aqui é o lado do quadrado. É o lado do quadrado. Que aí garante que o quadrado nunca vai se deformar, né? Eu uso a posição dos quadrados, dos vértices e só desloco na direção contrária, né? Se inverter o x, faço deslocamento na direção contrária, ter o lado do quadrado, né? E usando como referência, ó, os vértices, é isso que eu também não percebi, ó. Aqui os vértices que foram refletidos, né? Por qualquer deslocamento, eles são usados como base, né? Para definir onde é que estão os outros vértices do quadrado. Ou seja, o que eu pego é esses vértices refletidos aqui e somo mais 0,2 para poder saber onde é que estão esses outros dois vértices. Foi isso que eu fiz. A mesma coisa para... Ou seja, nesse caso aqui, o que eu fiz? Eu peguei os vértices que estavam na posição 0,8, né? E aí eu peguei agora na posição 1, eu já fiz com que eles fossem igual a 0,9 mais o comprimento do quadrado, né? Certo? Mais o comprimento do quadrado. Mais ou menos, né? Dependendo do caso. Que aí eu garanto que esses caras aqui vão ir para a posição correta, né? Em referência a esses caras aqui que foram refletidos, né? E aí nunca vai acontecer a deformação. Desculpe pela demora, mas é que às vezes, né? É um código antigo e tal, sem comentário, às vezes eu esqueço, né? Que foi que eu fiz. Mas enfim, foi isso que eu fiz. Dá para fazer também com self velocidade vezes tempo.
Só que aí, como o ΔT não é fixo, você acaba tendo um pouquinho de deformação ainda. Mas isso aqui é uma questão específica da colisão. Eu espero que vocês tenham entendido, né? Deu para entender agora por que deforma ou não? Estão me ouvindo? Alô? Sim, deu para entender melhor. Deu para entender? É por causa desse cara aqui, né? Esse cara aqui reflete os vértices, né? E aí, se eu não refletir os outros vértices que estão dentro, vai ficar diminuindo o tamanho do quadrado, né? A única coisa que eu me embolei foi aqui. Na hora de refletir os vértices que estão dentro, eu uso a posição desses caras daqui, né? Que foram refletidos, e o lado do quadrado para calcular a posição deles, né? Que aí vai dar sempre certo, independente do passo ΔT que eu usei. Mas e se eu quiser só reverter o quadrado no momento em que, por exemplo, se eu tiver... Por exemplo, eu quiser realmente esse movimento que o quadrado faz por fora da tela. Se eu quiser, por exemplo, se no momento em que o frame for ser mostrado, ele tiver, por exemplo, com metade para fora, eu quero realmente mostrar ele metade para fora, né? Ou seja, com metade do comprimento, da altura. Mas quando, em outro momento, se ele estiver todo dentro da tela, eu quero mostrar ele inteiro, né? Sem perder nenhum tamanho dele. Aí Se eu eu quiser acho que preservar esses momentos que ele está para fora. aí eu acho que é só fazer. Se eu estiver enganado, é só você reverter o vetor, né? Que aí vai acontecer. Só que o problema. Deixa eu ver. A princípio, eu imagino que só fazer isso aqui já funcione. Só você não fazer a inversão de nada, né? Só mudar a direção do vértice deve funcionar. Pense que o passo seja suficiente, né? Já que também eu não sei se vai. Bem, vamos tentar, né? Eu acho que para passos pequenos dá certo, né? Deixa eu ver se colocar um passo maior. É porque o que pode acontecer, isso aí enfim, é porque eu estou colocando que quando ultrapassa o 1, né, ele inverte o sentido de direção. O problema é que se o ΔT para voltar, o ΔT não for suficiente para voltar, ele vai inverter de novo a direção, né? Então ele vai ficar preso na borda, quicando de um lado e para o outro. Só fazendo assim, né? Eu acho que o jeito mais fácil, talvez, de fazer isso, se você quisesse fazer um efeito de ele saindo, isso aqui não vai dar certo, não. Se eu fizer desse jeito, como eu estou invertendo toda vez que é negativo, se o ΔT não for suficiente para ele sair da parte negativa, ele vai inverter de novo. Aí ele vai ficar tremelicando na borda, colado na borda, sem sair da borda. Isso também eu lembro de já ter acontecido isso. Eu poderia até demonstrar aqui só para vocês verem. Às vezes eu falando, né? Demonstrando às vezes é melhor, né? Deixa eu colocar aqui um passo grande, né? Vezes 5. Ixi, nem mostrou. Mas tá certo, né? Só apaguei. Não apaguei o vetor de inverter velocidade, não, né? Porque o deslocamento inicial é muito grande, né? Deixa eu colocar o self-me. Self-me. Self-me para ser igual aqui. Ver se assim ajuda. Então, estou usando um vetor de velocidade muito grande. Está muito grande o vetor de velocidade. Quando eu fechei, apareceu, né? Ali. Não sei porquê. Vou colocar só vezes 2. Já é o suficiente. Tá vendo ali aquele tremelicou? Viu? É isso que eu tava falando. Ele sai para fora, tem uma hora que sai para fora e não volta mais, porque ele está tremelicando lá do lado de fora, certo?
A gente tá vendo até ele aparece de vez em quando, trem americano, né? Tá em zigue-zague, né? E eu coloquei para quando passar, ele inverter a direção de velocidade, né? Mas aí tá invertendo, ele fica lá preso, lá fora, fazendo zigue-zague lá do lado de fora. Se você quisesse fazer para ele poder sair um pouquinho para fora, eu acho que o melhor seria você fingir que o volume é maior do que o atual. Fingir que o espaço NDC não é NDC, né? Ou seja, em vez de colocar para ser menor do que -1, você colocar menor do que, né? Maior, colocar 1.1, por exemplo, né? Desse jeito aqui. Eu acho que resolve. Em vez de colocar 1 e -1, né? Para o limite de x e y, colocar menos 0,1, 1,1 e menos 1,1 para os limites, né? Da inversão. Aí deve dar correto. Isso aqui eu não sei se vai dar certo o 2, né? Que eu estou usando. Tem que fazer um ajuste, né? Mas a ideia é essa, né? Tem que estar muito rápido, né? Vou colocar o caminho é esse, né? Que eu estou fazendo. Aumentar o volume. Acho que tem que só corrigir aquele 2. Que aquele 2 ali eu fiz como se fosse pelo volume NDC, né? Como não está no NDC, tem que provavelmente ajustar esse 2 também. Talvez ser 2.2, talvez. Aqui 2 vai ter 1, né? Já tá meio esquisito, né? Mas tá vendo que ele tá entrando, né? Ó. Tá esquisito por causa que eu tô usando 2, tá? Mas tá vendo que ele entra, né? Ó. Ele tá saindo um pouquinho para fora. Eu acho que aqui seria 2.2. 2.2. 2. 2. Esse aqui resolve. Pronto, ela ficou legal, né? Ó. Certo? Então é só você aumentar fingir que o volume é maior, né? Da colisão. Aí ele agora tá entrando, né? Ó. Entra e sai. Entra e sai. Aí depende do que você quer fazer, né? Tá? Ainda tirou a dúvida, né? Agora? Tudo bem, Sim, né? sim, entendi agora. Você pode fingir. Vocês não estão restritos, certo? O volume NDC é só o volume que é exibido, né? Mas você não precisa se restringir ao volume NDC. Na verdade, você não precisa nem se restringir à geometria euclidiana, pessoal. Eu estava vendo que pouco antes, hoje mesmo, foi ontem, eu estava vendo um cara que ele implementou outras geometrias, não sei se vocês sabem, né? Mas a geometria euclidiana é que a gente usa, né? Que é baseado que as dimensões são todas retas, né? Que o x é uma reta, né? É um vetor, os vetores canônicos são retos, né? Aqueles que formam a identidade, né? 100, 010, 001, né? Mas o seu espaço não necessariamente precisa ser assim. Você pode usar geometrias não euclidianas, que é o que? Geometria esférica, geometria riemanniana, tem vários outros tipos de geometria que você pode usar, inclusive para jogos, que aí dá para fazer uns efeitos meio loucos. É o Engine, é porque eu acho que eu sei, é o Engine de jogo para geometria não euclidiana, né? Que tem uma hora que ele faz uma sala maior, uma sala menor, ele entra e Isso. sai, um negócio assim, né? Sim, já tinha visto. Já viu? É legal, né? Ele usa outros tipos de geometria. Você entra num quarto, aí tem que teoricamente era para ser só 4 quartos, mas tem 6, né? Um negócio meio... Ele falou que era para VR, né? Porque se você tá dentro da sua própria sala, você não quer correr um campo, você não pode, né? Aí ele disse que era para isso. Uhum. Tem um corredor, né? Que parece que é grande e é pequeno, outro que é pequeno e fica grande, enfim. Tem vários efeitos, né? Que dá para fazer usando geometrias não euclidianas, né? E é interessante, né? Não somente isso, até o tempo, né? Porque o tempo que a gente está usando aqui é uma função monotônica, né? Que o pessoal chama, porque ela está sempre crescendo, né? É como se fosse f de x igual a x, do jeito que a gente está usando, né?
O tempo é como se fosse essa função aqui, né? F de x igual a x. Começa do zero, está sempre incrementando, mas é essa reta, né? Que a gente está seguindo, dependendo do passo que você está usando, mas é sempre essa reta aí que a gente está usando. E não precisa, né? Porque se o seu tempo precisa ser essa função chata, né? Você pode usar, de repente, um x ao quadrado, né? Para fazer com que o tempo cresça mais rapidamente. Ou você pode usar uma senoide, né? Também, do seu tempo. Você pode usar o que você quiser como função de tempo, né? O seu tempo não precisa seguir as nossas regras, né? E uma senoide, de repente, vai para fazer com que uma animação ocorra num sentido, depois inverta o sentido. Ela fica sempre, ela, sei lá, rode numa direção e depois rode na direção contrária, né? Vá para a direita, depois vá para a esquerda, fazer um zigue-zague, né? Você pode usar uma senoide disso, por exemplo. A senoide não varia, né? Seno não varia de menos 1 a 1, né? A função, tanto a seno como a cosseno, né? Você pode inverter a direção de uma animação, ficar fazendo um zigue-zague, né? Na animação. Esse aqui é o primeiro exemplo. Deixa eu salvar. O segundo exemplo de produzir animação, que eu queria mostrar para vocês, né? Dá para mostrar. Dessa vez, no construtor, o que eu faço? Dessa vez, agora na construtor, eu crio um temporizador, tá? Um método que vai ficar chamando o meu update de tempos em tempos, tá? Isso aqui vai garantir que agora o frame seja o mesmo, né? Basicamente, para todo mundo. Isso aqui não acontece, isso aqui seria o ideal mais para animação, não mais para jogos, nem para simulações. Quer dizer que tem um passo fixo, e é sempre aquele passo fixo que é chamado, certo? Nesse caso aqui eu criei esse timer, né? O temporizador, que é da variável QTimer, que está lá do PTCore, ó, PyQtCore, que é esse QTimer, né? Isso aqui são dois eventos, não é paralelo, porque funciona de forma assíncrona, né? Eu tenho o evento principal, que é o meu programa, mas eu tenho um outro evento, que é um outro processo que é iniciado pelo evento principal no momento do construtor, né? Que é esse timer, e ele fica lá sempre num loop infinito, né? Esperando a cada 17 milissegundos, né? Que aí eu multipliquei 60 FPS por 1000, foi isso que eu fiz? 60 FPS, acho que é 1 segundo dividido por 60, né? 1 segundo, se eu pegar 1 segundo e dividir por 60 quadros, né? Para dizer 60 quadros por segundo, dá 0,016, uma coisa, 6, certo? Então, o tempo de exibição de um quadro, para eu poder exibir sempre 60 quadros por segundo, né? É o quê? É 16 milissegundos, né? Ou arredondando, 17, tá? Isso aqui acho que eu multipliquei por 1000 porque o default, tá? Dessa função é receber em milissegundos. Então, tem que multiplicar por 1000, tá? Então, isso aqui seria em segundos, né? Então, multiplicando por 1000, vai dar, né? 1, 2, 3, daria 16,6, né? É arredondando 17, tá? A cada 17 milissegundos, ele chama o update. É isso que eu estou fazendo. A cada 17 milissegundos, chama o update, aí você garante que vai dar aproximadamente, né? 60 quadros por segundo. Às vezes pode dar 59, né? Mas aí isso aqui já é melhor do que aquele outro, né? Porque o primeiro esquema de animação que eu mostrei para vocês, se a minha máquina conseguir exibir 200 quadros por segundo, ela vai exibir 200 quadros por segundo. Se a sua exibir 1000 quadros por segundo, vai exibir 1000 quadros por segundo. Mas não tem como garantir que não vai acontecer que a mesma quantidade de quadros, a gente vai ver um bloco na mesma posição sempre, mas não vai acontecer a mesma exibição de quadros, né? Certo? Não pode ser que a sua máquina exiba mais ou menos quadros em relação à minha, né? Causando um movimento ser mais suave ou menos suave, né? Desse jeito, eu estou forçando agora que não apenas o quadrado esteja na mesma posição, mas que a mesma quantidade de frames seja exibida. Certo? Isso aqui para jogos eu acharia que seria mais justo, né? Porque acontece que atualmente, né, o cara que tem uma máquina melhor, ele consegue ver a animação mais suave, né? Isso é principalmente para jogos de campeonato, né?
Aí ele consegue ver mais frames, como ele consegue ver mais frames, ele consegue prever melhor onde o inimigo vai estar, né? Para atirar ou para fazer alguma decisão. Como ele consegue ver mais frames, né? Se você usar um passo fixo dessa maneira, você garante que todo mundo vai ver sempre a mesma quantidade de frames. Não vai ter ninguém com privilégio porque tem uma máquina mais veloz, né? Só que o problema dessa estratégia aqui é que pode ser que um quadro demore mais do que 17 milissegundos, né, para ser desenhado. E aí, se um quadro demorar mais de 17 milissegundos para ser desenhado, já vai dar problema também, né? Você vai estar com a movimentação em atraso, né? Tá? A sua animação vai acontecer, vai começar a ficar atrasada em relação ao tempo real, né? É como se você vai notar, né? Como se todo o cenário vai começar a ficar mais lento, né? É como se tudo começasse a ficar mais lento. Em vez de acontecer em tempo real, vai começar a ficar. A movimentação vai ficar mais lenta, né? Devido a esse. Se um quadro demorar mais de 17 milissegundos para ser desenhado, né? O outro caso não tinha esse problema, porque eu estava usando o delta T, seja qual for, né? Para atualizar a minha cena. Então, mesmo que tenha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, o mais que vai acontecer vai ser aquele efeito de stuttering, né? Que é tipo ficar quadrado. Agora, nesse caso aqui, não. Como eu estou obrigando a ser sempre 17 milissegundos, o que vai acontecer é que a animação não vai ficar mais em tempo real, né? Você vai perder o tempo real, na verdade. Se demorar mais de 17 milissegundos. Aí meu passo é fixo, né? Agora o tempo, ó. O tempo é sempre fixo. O delta T, né? Sempre 0.017. Sorteio do vetor ainda é a mesma coisa. Eu dou opção de intensidade, mas coloquei aqui para 1. Até fiz aqui um cálculo. A janela menos 1, quantos pixels seria, né? Acho que aqui o resto não muda. É. Eu só faço atualizar aqui por self-velocidade, eu não multiplico mais pelo tempo. Eu já multipliquei aqui, tá? Ó. É aqui nesse caso que era para ser deslocamento, né? Eu peguei a velocidade, multipliquei pelo tempo e pela intensidade, que a intensidade seria o tamanho do vetor velocidade, tá? Então aqui eu já deixo, como vai ser sempre o passo fixo, eu só faço somar esse self-velocidade, que na verdade é o deslocamento, né? E o resto é tudo igual. Eu devia ter deixado aberto, né? Pra gente ver. Deixa eu pegar aqui o outro. Vou comparar os dois, né? Eles estão indo em direções diferentes, né? Esse aqui está executando 60 quadros por segundo. Esse aqui está indo o mais rápido possível que a minha placa permite, tá? Eu acho que dá até para ver, né? Talvez ali pelo magnifier, que esse aqui parece que está mais... tá mais... né? Eu não sei se vocês percebem isso. Mas esse aqui, o ponto saltitante 1 é mais suave do que esse 2, tá? Esse aqui é 60 quadros por segundo e esse aqui tá o máximo que a minha placa de vídeo conseguir. É porque eu acho que a nossa transmissão também deve ser limitada a frame. É, sim, com certeza, né? É 24 frames por segundo, né? Então, acho que se tiver mais que isso, a gente não vai pegar, né? Mas vocês podem fazer esse teste em casa, né? Eu vou passar esse programa para vocês. Se vocês colocam esses dois, você consegue perceber. Coloque o magnifier, né? E 64 por segundo já é o suficiente para perceber a animação, né? Eu estou dizendo isso porque o magnifier que eu estou vendo aqui, o magnifier ele não atualiza. Eu acho que ele também tem uma taxa de transmissão fixa, né? Então vocês liguem o magnifier e tentem seguir o quadradinho branco e depois o quadradinho rosa, do jeito que eu estou fazendo. Você vai ver que o quadradinho rosa ele tem mais frames sendo que o magnifier consegue capturar do que o quadradinho branco. Esse é um efeito que eu estou vendo eu vi agora pelo magnifier. Tá? A câmera realmente tem alguns efeitos que vocês não vão ver, né? Até questão de cores. Lembra daquele negócio das cores de ruído, né? Eu acho que se vocês viram o slide, vocês devem ter percebido, mas pela apresentação não dá para perceber. Olhando pela câmera, né?
Mas vocês chegando em casa, coloca os dois aqui, um do lado do outro, tenta executar, para vocês verem, vocês vão ver essa diferença. Porque o mínimo para produzir animação, eu nem falei, né? Mas a animação, depende de uma exibição de um mínimo de quadros por segundo, tá? A primeira animação ela foi feita usando 12 quadros por segundo, tá? 12 quadros por segundo já era, o pessoal já deu para ter a noção de movimento. Mas as grandes produtoras de filme, elas convencionaram, né? Elas viram, assim, depois de muitos tempo, eles viram que o melhor para produzir animação é você usar 24 quadros por segundo, tá? 24 quadros por segundo. Ou então, às vezes, 12, só que aí eles usam 12 dobrado, tá? Cada quadro é exibido por duas vezes, né? Como se fosse 2 frames, se chama de dobrar os frames, né? Também dá certo. Seriam as duas estratégias mais usadas, tá? Para produzir animação. Você usa ou 24 quadros por segundo, ou então usar 12 quadros por segundo, só que dobrado, né? Quer dizer, cada quadro vai ser exibido 2 vezes, né? Você já consegue produzir um efeito legal de animação. Mas isso não é... Mas isso é uma convenção, tá? Tem gente, dependendo do filme, pode ser exibido a 30 quadros por segundo, pode ser exibido a 60 quadros por segundo, pode ser exibido a 40 quadros por segundo. Não tem... Não é... Você não é obrigado a seguir um padrão, não, tá? Você faz a animação do jeito que você achar que fica melhor, na verdade. Cada produtor de filme segue o padrão que ela mesma achar melhor, né? Mas a convenção, né? Eu tô falando da convenção, é 24 quadros por segundo ou 12 quadros por segundo dobrado. Para quem está começando, principalmente vocês, é bom você até esse mínimo. Né? Ou 60 quadros. Ah, mas o pessoal de jogo gosta de 60 quadros por segundo. Gosta de 60 quadros por segundo, porque aí você tenta atualizar a sua taxa de atualização do monitor, né? Que é 60 Hz. O nosso monitor aqui, o meu de vocês, ele está atualizando a tela 60 vezes por segundo. Se você conseguir colocar que a sua placa de vídeo produza 60 quadros por segundo e fazer uma atualização de 60 Hz, e a atualização do seu monitor seja 60 Hz, teoricamente você estaria em sincronia, né? Certo? A mesmo quadro que está sendo o quadro que está sendo desenhado no seu monitor agora é o mesmo que foi gerado pela sua placa de vídeo, né? Você está tentando sincronizar o seu dispositivo de saída com a sua placa de vídeo, né? O seu dispositivo de saída, que pode ser o monitor, celular, o quê? Com a produção de quadros pela sua placa de vídeo. Aí você vai dizer, mas tem gente que prefere 120 quadros por segundo. Por quê, professor? Porque existe o teorema de Nyquist, que diz que para você evitar efeito de Alias, a melhor maneira de você fazer essa sincronização que eu acabei de citar não é deixar igual. É você usar o dobro, o mínimo, o dobro de amostras necessárias. Então, se eu quero fazer uma sincronização da minha placa de vídeo com o meu dispositivo gráfico que está funcionando a 60 Hz, o ideal seria você produzir o dobro de quadros, tá? Fazer 120 quadros por segundo. Então, se você tem um monitor de 120 Hz, o ideal seria você ser capaz de produzir 240 quadros por segundo, né? Para você não correr o efeito de Alias na animação, né? Isso eu estou falando em termos teóricos, tá? Na prática, o que o pessoal tenta fazer é sincronizar a taxa de frames com a atualização do monitor. Mas isso não é... Enfim, nem sempre pode dar certo, né? E, teoricamente, isso pode gerar alias, né? No caso, alias em animação seria você ver quadros que não correspondem à realidade, né? Não ser real time, como você está pensando. Como teoricamente seria ser, né? Certo? Esse aqui é o segundo método de animação. O primeiro foi usar o ΔT, que é produzido em cada frame para atualizar o próximo frame. Esse daqui é usando um keytimer, segundo método de animação. É usar um keytimer que chama intervalos fixos. Esse aqui é bom. Esse aqui, por um lado, é bom porque libera a minha CPU, né? Enquanto não for chamado update, eu posso estar fazendo outros processamentos. Isso aqui acho que até para simulação é melhor, né? E aí você tem 16 milissegundos, né? Ou até mais. Você viu que cada ΔT, no caso aqui desse quadradinho, não leva nem milissegundo, né? 0,000 alguma coisa, né? Então você tem muito tempo aí para fazer, né?
Tem muito tempo para você usar para você fazer outras operações no computador, se você estiver precisando, né? Então, para simulação, às vezes o melhor pode ser esse, né? Na verdade, não somente para animação, mas para simulação. Na verdade, para animação, o que o pessoal faz, acho que eu mostro aqui. Não sei se eu mostro. Não sei se eu mostro. Porque o que o pessoal faz mesmo na animação, acho que eu faço aqui. Sim, eu estou fazendo. É esse cara aqui do quarto exemplo que a gente vai ver. Não sei se vai dar para ver hoje que já passou da aula, né? É você gerar os JPEGs, né? Certo? Você gerar os JPEGs da animação e depois você só unir os JPEGs na frequência que você quer, né? Tá? E aí você garante que não tem nenhum desvio, né? Não vai ter ninguém, mesmo que demore, alguém demore mais do que 17 milissegundos, não tem problema, porque você está sempre tirando só uma foto daquele instante do tempo, né? E depois, quando você vai exibir fotos estáticas, né? Dá para sincronizar elas sem problema. E é por isso que quando a gente vê a animação, né? O cara, para fazer animação mesmo, CGI, né? Computer Generated Imagery, né? O pessoal, você vê, tipo, sei lá, aquela animação agora que saiu, né? Resident Evil, tá no Netflix, né? Não sei o que, na Shadows, né? Sei lá o que. Você vê que o cara sempre tenta colocar o máximo de qualidade possível, né? A qualidade, assim, na hora de fazer a animação, é sempre tenta fazer o máximo de realismo, o máximo de efeitos possíveis, porque você pode, né? Porque senão depende do tempo de exibição de um frame. Você pode fazer o máximo de efeitos, o melhor que você puder, o mais realista que você puder, o mais caricato que você quiser queira, com o número qualquer de elementos mexendo na tela, e não importa, porque você está tirando só fotos, e na hora você faz só o render das fotos, depois você agrupa as fotos num filme, né? Aí depois adiciona as trilhas sonoras, etc e tal, mas não tem diferença para você, a quantidade de elementos que estão sendo exibidos na cena, nem a qualidade, né? Porque você não está exibindo o filme em real time, né? Você está gerando imagens que depois só são coladas uma na outra para produzir animação. Então, em geral, independente de como o computador evolua, certo? Sempre filmes animados, muito provavelmente vão ter sempre uma qualidade muito maior que qualquer jogo, né? O jogo tem sempre ter uma qualidade menor, porque senão ele não consegue manter o real time, né? Que é importante. Não adianta nada, porque, né? Isso era mais fácil de identificar antigamente, né? E você tinha um jogo que era super low poly, aí quando chegava na hora de um cinematic, né? Mostrar algum filminha, mostrava o personagem em alta definição, né? Eu, por exemplo, me perguntava, né? Por que eles não usam esse personagem em alta definição já no jogo, né? Se eles têm o modelo, né? Por causa disso. Porque se fosse usar em alta definição um personagem que aparece naquele cinemático, o jogo ia começar a travar, né? Não ia conseguir, você não ia conseguir jogar, né? Em tempo real. E você quer, né? Em tempo real. Isso para jogo, né? Enfim. Então a gente já viu dois, né? Na quarta-feira a gente vai ver os outros dois métodos, que é o de gerar quadros, né? O JPEG. E o outro é o que? O terceiro? O terceiro eu acho que é o do acumular o tempo. Com certeza. É. O terceiro é para acumular o tempo, tá? Que eu falei que isso aqui é um efeito, é o modelo produtor-consumidor. Exatamente, está faltando. Está falando do modelo produtor-consumidor e da geração de efeitos. O modelo produtor-consumidor, isso daí é um padrão de software, tá? Que é usado, que é porque como a gente tem uma, no primeiro caso que eu mostrei para vocês, que é o mais comum, você sempre tem um delta T variado, né? Mas eu mostrei para vocês que às vezes tem um delta tem um delta T fixo, como naquele caso que a gente tem um temporizador que chama regularmente, é melhor, né? Para teste de colisão e para outros efeitos que você queira fazer. E aí o que a gente faz? O modelo produtor-consumidor, ele é basicamente isso, tá? Ele captura esse tempo de exibição de, de um frame,
Só que ele não consome todo de uma vez, ele consome num passo fixo, para garantir que a animação nunca esteja sempre num efeito, ocorra num efeito constante, né? Ocorre em efeito em tempo real, né? Quantos frames você puder desenhar, mas só que de forma constante. Porque o que acontece? Se você tiver um delta-t muito pequeno, você vai conseguir ver a minha... Não estão vendo eu não, né? Deixa eu colocar aqui a câmera. Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Aqui. No primeiro modelo, se você tiver um delta-t muito pequeno, você vai conseguir ver todos os quadros da minha mão fazendo esse movimento. Né? Delta-t muito grande, porque demorou para um quadro ser animado por algum motivo, você vai ver só minha mão tá nessa posição e de repente nessa, né? Você não vai ver esses quadros entre, né? O produtor consumidor permite que eu veja esses quadros entre. Ou pelo menos, se eu não exibir esses quadros entre, pelo menos eu calcule, né, o que aconteceu desses quadros entre. Né? E isso é importante, porque pode ter acontecido. Na minha mão vir para cá, pode ter acontecido N coisas, né? Pode ter passado um tiro aqui, né? De repente era para ter batido numa bola, né? Que não foi capturada, né? Esse eu só calculo nessa posição. Depois nessa, né? Devido a um delta-t muito grande, pode ter acontecido alguma coisa nesse interim que não foi capturado. Principalmente um teste de colisão, né? Um exemplo mais simples seria isso, né? Podia ter passado alguma coisa acontecendo aqui que era para ter barrado, né? E aí, como não tinha nada barrando, ela passou direto a minha mão, né? De repente tinha até um bloqueio aqui, né? E era para ter a minha mão, era para ter parado aqui. Mas só como eu só calculei a minha mão nessa posição, ela passou e a gente não viu como se tivesse passado pela parede, né? Tá? Para resolver esse tipo de problema é que a gente usa o modelo produtor-consumidor. Mas esse efeito aqui que eu estou fazendo, isso aí acontece, tá? Em jogos. Já deve ter visto, né? Que o cara às vezes pega em determinadas posições, ele consegue atravessar a parede, né? Ou se ele vier correndo, ele consegue pular um determinado muro, né? Por causa desse tipo de coisa, tá? O produtor consumidor, ele resolve esse tipo de problema. A gente vai ver isso na aula de quarta-feira. O modelo produtor consumidor, aí o modelo de geração de frames, e vamos voltar a falar de rasterização, que essa já tem alguns efeitos, né? E eu fiz uma animaçãozinha simples, né? Besta, né? Mas só para mostrar também que você não precisa seguir necessariamente aquelas fórmulas, né? Aqueles modelos de animação tradicional, né? É isso. Tá? Uma animação bem simples, ó. Tá? Eu fiz nesse final de semana, só vou mostrar para vocês. O que eu estou fazendo aqui? Isso aqui é a função senoide, tá? E eu estou passando um plano indo para cima e para baixo na função senoide, tá? Vou mostrar isso para vocês, não é muito difícil, não. Mas o que eu estou fazendo, ó. Eu estou usando a função round. Cadê o seno, cara? Usei o seno, não? Usei aqui. Certo? Eu usei a coordenada x e y para dividir por 10. Para fazer 10 intervalos, né? Para ter 10 intervalos aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quase, né? Por 10, né? Dá 9, né? Para ser 10, enfim. Dividir por 10. E eu estou mapeando isso para o espaço NDC, tá? Estou usando a cosseno e usando rounds para fazer aquela segmentação, né? Que é mesmo parecido com o que a gente fez para o Perlin, né? Eu sei que tem alguns que ficaram na dúvida. Como é que está produzindo suave, né? Se eu estou fazendo segmentação, né? Aí eu fiz isso aqui para vocês mostrar o que acontece se eu colocasse um plano e ir para cima e para baixo numa função senoide, tá? Aqui. A função senoide é aquela função, ou cossenoide, né? O cosseno, né? A função seno, cosseno, ela tem infinitas derivadas, né? É uma função que é a mais suave possível, né? Derivada de seno é cosseno, derivada de cosseno é seno, e fica sempre nisso, né? Inverte o sinal, não sei se é na derivada de cosseno, enfim. Mas ele fica sempre invertendo o sinal. A função que eu estou usando é
Cadê? Não vai mostrar, não? Mostrou. Essa daqui, ó. Cosseno de x mais cosseno de y. Tá? Tá vendo? Ela tem ali o plano. Esse plano aqui que está passando é o plano que está na direção zero. Ó. Dá para ver que por cima ó, é exatamente um quadrado, tá vendo? Se olhar por cima, a função cossenoide, que é a mais suave que tem, assim como a seno, né? São super suaves. Se olhar ela por cima, isso aqui em 3D, né? Se olhar ela por cima, a gente tem o quê? Uns quadrados, né? Na direção, forma exatamente quadrada. E conforme você vai subindo esse plano, ela vira um círculo, tá? Esse quadrado vira um círculo, e aí vai ficando um círculo cada vez menor, depois o círculo começa a aumentar de novo, se deformar no quadrado, aí vira de novo um círculo e chega lá no final, tá? É isso que a gente está vendo aqui, tá? Tá? Chega no meio, quando chega no quadrado é porque chegou no meio da função, tá? Chega no meio da função, aí chegou no extremo, né? Meio, outro extremo. Tá só alternando, tá? Esse plano tá indo para cima e para baixo. Para você ver como é que são os diferentes graus de suavidade, né? Que podem ser possíveis com a função seno e cosseno, e ela é a função infinitamente suave, né? Só fazendo aquela binarização. Eu estou mudando as cores só para dar um efeito mais legal, né? Não ficar sempre, sei lá, preto e branco. Né? Eu coloquei as cores diferentes para ficar alternando as cores, de acordo com o intervalo de tempo. Mas o mais legal disso é só ver esse plano, né? Indo para cima e para baixo na função seno e cosseno, assim, estática, tá? Essa função aqui está estática, ela não está movendo, né? Mas isso aqui foi feito o quê? Ó? Eu não usei nenhuma matriz daquelas que a gente. Nenhuma daquelas matrizes que a gente viu aqui eu usei para fazer essa animação, tá? Foi só usando cosseno em cima das coordenadas de L frag cor de x, tá? Pegar a coordenada do pixel que eu estou pintando no fragment shader, x e y, né? Pegando a coordenada deles, estou usando para calcular uma cor, tá? Específica, RGB. Fract tem o tempo, obviamente, né? Ainda tem lá a variável tempo, que é incrementada, né? A cada frame, em algum lugar, tá aqui, né? Estou incrementando o tempo, um passo fixo. Mas eu uso isso de formas diferentes, né? Ó, tá? A função mod, né, que eu falei que é repete, ó, é justamente para poder ficar alternando as cores que eu uso isso, a função módulo. E aí eu uso o round baseado no tempo para fazer a combinação de R mais G, né, que faz aquela função de cosseno mais cosseno. E eu repito para duas coordenadas. Isso é para questão, enfim, a gente pode ver isso na próxima aula. Mas você vê que eu não estou usando nenhuma daquelas matrizes que eu fiz de animação, né? Até agora, até para fazer... nem esses outros exemplos que eu mostrei agora do vetor de velocidade, no MRU, né? No MR, uniforme, né? MRU, eu não usei a matriz de translação, né? Mas você poderia usar a matriz de translação, certo? Mas eu não usei. Eu preferi só fazer a animação incremental em cima das posições dos vértices, né? Certo? Mas se quiser, você poderia usar uma matriz de translação, né? Nesse caso aqui é só um outro exemplo que eu fiz, só mexendo usei a posição dos pixels para gerar cores, né? Basicamente foi isso. Usando a função cosseno e um plano que vai cortando, né? A função cosseno. Eu estou mostrando isso aqui só para tentar abrir a cabeça de vocês. Aquilo que eu estava falando, o tempo ele não precisa ser uma função monotonicamente crescente. Você não precisa usar o espaço euclidiano. Para produzir animação, você pode fazer umas animações. Você pode fazer de vários jeitos, tá? Deixa a sua cabeça livre. Tem aquelas, é bom saber aquelas matrizes, mas com elas nem todo efeito vai ser feito através delas, né? Isso daqui mesmo que eu acabei de fazer, isso pode ser usado não somente para pintar a tela, mas pode ser usado como uma textura, para pintar um quadrado, né? Pode ser usado para deformar uma figura de acordo com essa mesma função, em vez de pintar pixels, tá? Você pode, enfim, você pode fazer o que quiser com a animação, tá? Desde que o ponto-chave é você fazer a animação seguindo o tempo, né? Seguindo acontecer alguma transformação de acordo com o tempo, né? E aí pode ser um tempo fixo, como eu estou usando nesse caso aqui, pode ser o ΔT, que é usado
no que a gente usou, que é o tempo de exibição de um frame, que foi o primeiro exemplo que a gente viu. Pode ser através de um temporizador, que chama regularmente uma função a opção de update, né? Num passo fixo, no caso de 17 milissegundos, para 60 frames por segundo, se você quer 60 frames por segundo. E também tem as outras duas estratégias que a gente vai ver, né? De gerar figuras e do modelo produtor-consumidor, né? Mas a gente continua discutindo na aula que vem. Aí eu explico um pouquinho mais do que eu fiz aqui, além dos outros dois modelos. Mas por hoje eu acho que é só, já foi bastante informação, né? Uma aula. E na quarta a gente termina isso. E eu faço o trabalho e vocês podem começar a fazer, né? Vamos aqui fechar o Magnifier. Fazer aqui a chamada. Sei. Que é hoje segunda, né? Hoje segunda. CG. Aí. Isso. Eu sou o último, né? Então, todo mundo. CG2. Ah, e dei também olhar naquele Shader Toys, né? Shader Toy. Lembra do site shadertoy.com, também vai ajudar a inspirar vocês, né? Para fazer a animação. Shader Toy. Né? Lembra do Shader Toy, né? Professor, Toda semana tem uma animação diferente, né? professor, Diego. dá para fazer as animações só com o Fragment Shader ou tem que programar Dá para fazer só fora? com Fragment Shader, né? O Shader Toy ele usa justamente só o Fragment Shader, né? Ixi, acho que travou, né? Vocês estão me Não, ouvindo, não, né? dá para ver, tô ouvindo. Então, por exemplo, eu tô fazendo no SDL do C. Eu não preciso programar no SDL, só mexer lá nos Fragment Shaders, eu já consigo fazer animação. Depende da animação que você está querendo fazer, tá? No Fragment Shader você pode fazer uma animação de textura, você pode fazer uma animação. Agora, se você quiser mexer nos objetos, porque depende, tá? Quando você está mexendo no Fragment Shader, você está fazendo uma animação mexendo nos pixels. Quando você mexe no Vertex Shader, você está mexendo nos vértices, né, da figura. Né? Então, depende do que você está querendo fazer. No Shader Toy, por exemplo, só usa o Fragment Shader para fazer isso, né? E dá para fazer. Agora, como é que eu posso dizer isso? Por exemplo, não sei se vocês se lembram do Flash, né? O falecido Flash. eu fiz um curso de Flash, eu aprendi, enfim, um tempo atrás. Nem mais uso, mas o Flash ele tinha um recurso interessante que era Twin Interpolation e Shape Interpolation, sabe? Twin Interpolation é você pegava um ponto, um objeto nessa posição, colocava ela nessa posição e ele criava a interpolação, né, da posição do objeto. Isso aí é besteira de fazer, né, com interpolação. Mas ele tinha o Shape Interpolation, que aí eu sempre achei interessante, né? Hoje em dia eu já sei como é que faz. Mas que você colocava qualquer figura, podia ser um coelho, colocava um coelho e depois colocava um quadrado e ele deformava o coelho para virar um quadrado. Como é que ele fazia isso? Através justamente, muito provavelmente, através do Fragment Shader, né? Ele fazia essa deformação, essa transformação do coelho no quadrado, usando só a movimentação dos pixels, né?
certo? Ignorando a geometria do modelo e fazendo a deformação via pixels, né? Isso é um efeito que dá para fazer por fragment shader, né? É bem fácil de fazer, seria mais difícil fazer por vertex shader. Mas também dá, só que você teria que mapear quais vértices estão sendo vão se transformar em cada qual corner do quadrado, né? Enfim, então dependendo do que você quer fazer, né, você pode fazer a transformação tanto via vertex shader como via fragment shader. Aí depende de você, qual animação que você quer criar, né? Vale para o trabalho tanto no Fragment Shader quanto no Vertex Shader, né? Vale. Né? Eu quero que vocês façam animação, né? Que vocês implementem essas técnicas, né? De preferência baseado em tempo, né? Porque teve gente que fez no semestre passado e tem gente que faz, né? E, né? Não somente no semestre passado, mas tem gente que faz baseado em frames, né? Aí baseado em frame é ruim, né? Que de repente na sua casa ficou legal, mas na minha casa, quando eu vou exibir, a animação é muito rápida, eu nem consigo ver, né? O que está acontecendo. Que é o que aconteceu, inclusive, com o seu problema, né? Na hora que você estava rotacionando a câmera, né? Ah, isso aí depois eu corrigi. Eu achei uma função do próprio OpenGL que ele trava como ele sincroniza os quadros com o da tela. Eu não estou trabalhando com o tempo, continua com os frames, mas eles ficam sempre travados a 60, 75. Não, mas aí essa função do OpenGL deve estar usando o tempo, né? Para poder fazer essa sincronização, muito provavelmente. Você não está usando explicitamente, né, o tempo, mas ela deve estar usando o tempo implicitamente para poder fazer essa sincronização, né? Que é o que o OpenGL faz, né? Acho que as placas de vídeo tem, né? O V-Sync, né? Que você pode ativar. Que é justamente aquela tentativa de você fazer com que a atualização da GPU corresponda ao que você está vendo no seu dispositivo gráfico de saída, né? Fazer essa sincronização. Você pode forçar, né? Ela acontecer, mesmo se você esteja gerando mais frames ou menos frames, né? Você pode forçar que a saída sempre bata, né? Só que aí isso aí gera outros problemas, né? Que é o tal do screen tearing, né? Pode acontecer, por exemplo, de você ter parte de um frame, 2 frames desenhados, né, na mesma tela. Tipo, metade daqui é o frame seguinte e a outra metade é o frame anterior, né? Isso é chamado de screen tearing, né? Tá rasgando a tela ao meio, né? Pode acontecer se você forçar, né? A exibição. Mas enfim, toda animação tem essa troca, né, de custo-benefício, dependendo do que você quer fazer, né? Nenhuma daquelas técnicas que eu vou mostrar para vocês é perfeita, né? A de frames, gerar os quadros, teoricamente seria perfeita, né? Porque você não depende mais de GPU, CPU, nem memória, né? Só gera os quadros estáticos, mas aí uma vez que você gera o quadro estático, né? Você não pode fazer mais nada com ele, né? Você não tem mais tempo real ali, né? É só um filme que você está exibindo, né? Dependendo do que for, pode até ser legal, né? Dependendo do que você faz, né? Isso é estratégia que... Mas não é errado não, certo? Até eu estava vendo que até estava lendo um filme, tô lendo um livro recentemente sobre efeitos visuais, né? O pessoal faz isso, né? Às vezes é muito comum um efeito do cara, por exemplo, gravar alguém fazendo uma ação, né? E aí depois você repete aquele mesmo alguém fazendo a ação, começando a partir de diferentes instantes do tempo para fazer a simulação. Tem várias pessoas fazendo aquela mesma ação, né? Porque se eu exibisse o mesmo filme várias vezes um do lado do outro, ia ficar todo mundo sincronizado, né? Sei lá, jogando ping-pong, né? Batendo uma raquete aqui, né? Uma bolinha. Aí ia ficar esquisito, todo mundo ia notar que era fake, né? Porque tá o mesmo filme, mesmo que fosse pessoas pequenas, né? Para ficar longe, para você não ver que é a mesma pessoa jogando ping-pong, né? Se todo mundo tiver sincronizado, dá para notar a diferença, né? Dá para notar que tá muito estranho, todo mundo conseguir bater a bola ao mesmo tempo. Mas se você colocar o mesmo filme, para ser tocado várias vezes, né, em posições diferentes, e começando a partir de tempos diferentes, já dá para enganar o telespectador, né? Tem várias pessoas fazendo a mesma ação. Você não vai prestar atenção que é o mesmo filme sendo executado em tempos diferentes, exibido para você, né? Isso é muito feito, tá? Isso é feito constantemente no filme de Hollywood.
Eu não tinha noção de quanto isso é feito, mas é muito feito, é feito bastante. Principalmente depois da edição no computador, para tentar contratar gente, né? Contratar extras, né? Para você não ter que gastar a construção de extra, né? Você só contrata um ou dois, que aí faz, que grava e repete, né? Enfim, isso é um efeito fácil de fazer, né? Por que eu tava falando isso? Nem sei agora. Mas enfim, certo? A gente continua discutindo essas técnicas de animação na quarta-feira, tá? Tudo bem? Então, boa tarde, bom descanso e até quarta.